Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Araújo e está começando mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que me encaminharam uma imagem que eu pedi lá no meu último vídeo para eu usar aqui no fundo do meu cenário. Muito obrigada, já estou inclusive usando uma. Eu recebi algumas. Gente, eu gostei de todas, vocês querem me deixar bem indecisa mesmo, né? Gostei mais de umas 3, 4 e acabei escolhendo essa. Mas quem sabe durante o canal eu não vou usando as outras. Mas muito obrigada mesmo por vocês terem mandado. A intenção maior foi mesmo criar essa interatividade. Hoje eu não tenho nenhum recadinho pra passar pra vocês, só vou pedir pra quem ainda não é inscrito no meu canal, já me conhece, gosta do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E o tema do canal hoje é sobre a minha terapia hormonal. Vou falar sobre a terapia hormonal, mas também vou falar dos riscos e benefícios que essa terapia hormonal pode trazer, quais são as finalidades do hormônio, do bloqueador aí numa terapia hormonal para transgêneros. Como eu participo de alguns grupos lá no Facebook, eu vejo que muitas meninas, elas ficam perdidas lá, pra que serve o quê, pra que é isso, onde eu começo, pra onde eu vou. Então meu objetivo com o vídeo é dar umas direções pra vocês aí saber como devem seguir. Como eu tenho muita coisa pra falar, solta a vinheta e vamos começar. E antes da gente começar esse assunto, eu vou pedir por favor para focar a câmera aqui em mim e além da câmera, a atenção de vocês também, porque eu preciso falar uma coisa muito importante. Tá focado, câmera ok, vocês também estão focados. Eu quero dizer que eu não sou médica e muito menos endocrinologista, então eu não estou aqui prescrevendo e muito menos indicando qualquer tipo de medicação para vocês. A gente tem que saber que terapia hormonal é algo sério, tem que ser feito com um acompanhamento médico para você não ter nenhum problema na sua saúde. Então não saiam correndo depois desse vídeo, não vão para a farmácia comprar o mesmo medicamento que eu uso. Porque cada organismo é cada organismo, o que funciona pra você pode não funcionar pra mim e vice-versa. Talvez uma dosagem pra você seja menor do que seja pra mim. Vai depender muito de organismo pra organismo, cada menina é um caso. Então não façam isso, por favor, tá, gente? É muito arriscado fazer essa automedicação. Como eu falei, o objetivo maior do vídeo é só dar direções pra vocês de como seguir. Porque antes da gente começar, parece que a terapia hormonal é um bicho de 7 cabeças. É como eu imaginava. Eu só vou mostrar pra vocês que não é tão difícil assim, que o processo de começar não é tão complicado e que após começar é bem simples, você vai só fazer o uso de alguma medicação ali diariamente. Certo? Só isso. Então, primeiramente, a gente precisa entender para que serve essa terapia hormonal para transgêneros. A pessoa dá início a essa terapia hormonal quando ela quer adequar o seu corpo com o gênero pelo qual você se identifica. Então, você nasceu num corpo masculino e se identifica como uma mulher, você vai fazer essa terapia hormonal para trazer feições mais femininas, trazer mais características femininas para o seu corpo. Não que para ser mulher tem que ter um padrão, como eu falei para vocês lá no vídeo anterior, mas tem feições e características que são especificamente femininas. E é isso que a gente busca fazendo uma terapia hormonal. Lembrando que a terapia hormonal ela também não é uma regra. Se você é uma pessoa trans e não quer passar por esse processo de terapia hormonal, de adequação de corpo, tudo bem. Isso não vai te fazer menos homem e nem menos mulher por não fazer esse processo. A terapia hormonal ela consiste no uso de 2 medicações, na maioria dos casos, porque cada caso é um caso, mas na maioria dos casos a gente vai fazer o uso do hormônio feminino, que é o estrogênio, e um bloqueador de testosterona. O hormônio a gente pode consumir ele de 2 formas, ou via oral, que são os comprimidos, e tem também os transdérmicos, que é o gel, o adesivo, aquele pump ou pump, como algumas meninas falam. Então existem essas 2 formas. O objetivo do hormônio na terapia hormonal é trazer essas características, esses traços, essas feições mais femininas para o nosso corpo. Então, com o uso do hormônio, você pode adquirir um cabelo mais sedoso, uma pele mais sequinha, mais macia, o rosto dá uma arredondada, realça as maçãs do rosto, dá uma iluminada, que são características mais femininas. Ele auxilia também na redistribuição da gordura. Por exemplo, no corpo masculino, a gordura está mais localizada na barriga, no corpo de uma mulher cis está mais na perna e no quadril. Então ele vai fazer a redistribuição. Hoje é uma serra elétrica, ó. Enfim, ele vai fazer essa redistribuição de gordura, é onde você começa a ganhar forma, vai auxiliar no desenvolvimento e no crescimento dos seios. Essas são algumas das características que, fazendo o uso do hormônio, você pode adquirir. Mas não significa que você vai adquirir todas essas características. Tem meninas que algumas características são mais evidentes do que em outras. A gente toma pra tentar
adquirir essas características, tá? Mas vai variar muito de organismo para organismo, da genética, não vai depender só do hormônio. Por exemplo, os seios, tem meninas que desenvolvem mais seios e tem meninas que não. Isso não depende da dosagem do hormônio ou o tipo de hormônio que você toma, vai depender da genética. E aí nós temos o bloqueador de testosterona. A testosterona tem como objetivo trazer as características secundárias mais masculinas, que é, por exemplo, uma voz grossa, a barba, gogó, pelos em excesso, os ossos mais largos, músculos mais rígidos, todas essas características que são mais masculinas. Quando a gente toma um bloqueador de testosterona, a intenção é baixar a produção de testosterona, o nível de testosterona no nosso organismo, para que essas características não fiquem evidentes, sejam escondidas, tá? Então essa é a finalidade do bloqueador. E como todas as medicações têm o lado positivo e tem o lado negativo, os hormônios e os bloqueadores também têm os efeitos colaterais. O uso incorreto do hormônio, da dosagem ou do medicamento errado para você pode causar aí uma trombose, que levando o coágulo para o seu pulmão pode causar uma embolia pulmonar e ser fatal. Ele vai mexer com o seu emocional, então você pode desenvolver uma depressão, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Então é por isso que é importante você fazer com acompanhamento, porque vai mexer com todo o seu organismo. E os bloqueadores, por sua vez, também têm alguns efeitos colaterais. Eu vou falar dos efeitos colaterais mais olhando para a terapia hormonal, tá, gente? Porque o comprimido em si, dependendo do medicamento que você toma, pode causar falta de ar, cansaço, pode disparar o seu coração. Mas mais específicos, na terapia hormonal, ele vai causar infertilidade, que a gente chama de castração química, a perda da libido, a perda da ereção e entre outros. Mas como os efeitos positivos não são todas as pessoas que adquirem, os colaterais também não. Então não são todas as meninas que vai ter a perda da libido, que vai ter perda de ereção, vai depender muito do seu medicamento, da sua dosagem, do seu organismo, como eu falei. E agora que a gente já entendeu um pouquinho para que serve o hormônio, para que serve o bloqueador, seus riscos, seus benefícios, eu vou falar um pouquinho sobre o início desse tratamento, desse acompanhamento com um especialista. Quando a gente se descobre trans, gente, a maioria das meninas já querem começar para ontem esse processo de terapia hormonal. E é aí que muitas meninas acabam caindo no grande erro da automedicação, de fazer a terapia hormonal por conta própria, sem nenhum acompanhamento. Isso acontece porque talvez ali o começo seja um pouco burocrático. Você tem duas formas para fazer esse acompanhamento. Ou você pode fazer ele de uma forma particular, ou optar pelo SUS. Ponto positivo do particular é que você já paga e já dá início ali ao seu processo de terapia hormonal. E o lado negativo é que ele vai te pedir uma bateria de exames, ele vai te pedir laudos, tem endocrinologista que pede o laudo de psiquiatra, de psicólogo, depende do endocrinologista, mas eles costumam pedir e tudo isso custa um valor e normalmente é um valor alto. Você vai precisar pagar o retorno lá do endocrinologista, alguns retornos. Então, eu vejo por um lado negativo caso você não tenha uma estrutura financeira ok, porque senão isso vai acabar te atrapalhando um pouco. Agora, se você tem dinheiro para arcar com esse tratamento de uma forma particular, então ótimo, tá tudo bem pra você. Agora, o ponto negativo do SUS é que normalmente você aguarda uns 10 meses para conseguir uma vaga, depende da cidade, acho que até demorar mais. Mas quando você consegue essa vaga, o ponto positivo é que ali dentro do SUS eles já te encaminham para esses serviços que você vai precisar para uma terapia hormonal adequada, como psicólogo, endocrinologista. Tem meninas que se incomodam com a voz, então eles têm um programa de fonoaudiólogo que você pode passar também. Em alguns centros eles dão a medicação, você não precisa arcar com hormônio, com bloqueador, você ganha e é muito bom porque esses remédios não são tão baratos. Então tem esses benefícios. Mas, se a pessoa mora numa cidade muito pequena, talvez ela não encontre um centro que faça tratamento específico para meninas trans, que faça esse acompanhamento de terapia hormonal. Aí ou ela recorre a um endocrinologista particular se ela tiver dinheiro, ou ela vai fazer a automedicação, que às vezes dá até para entender, porque ela não tem muitos recursos ali. A cidade também, se for muito pequena, pode ser que não tenha endocrinologista nem particular que faça esse tipo de acompanhamento. Então a gente entende porque algumas pessoas fazem essa automedicação. Mas se você pode fazer pelo SUS, se você pode pagar, é aconselhável que você faça com acompanhamento, porque é muito mais seguro. No começo é muito burocrático, mas vai ser burocrático tanto no particular quanto no SUS. Você precisa fazer os exames antes de começar a tomar a medicação, precisa passar por essa parte burocrática. Então não dá para pular essas etapas. Então vale a pena ir atrás e fazer de uma forma certinha.
Eu decidi fazer meu tratamento particular. Na época eu procurei um endocrinologista aqui em Cotia, mas a gente tem esse problema também, porque mesmo os particulares não são todos que são especializados em terapia hormonal para transgênero. Eu acabei encontrando um em São Paulo. Na época eu paguei R$ 450 na consulta e também tive aquela frustração que todas as meninas têm, porque a gente acha que a gente vai passar na consulta, já vai sair dali com a receita, vai passar na farmácia, comprar os remédios e no mês que vem você já vai estar tipo uma super mulher. Mas é obviamente que não é dessa forma que acontece. Ele vai te pedir os exames, como eu falei pra você, e é tudo uma questão de tempo. E se eu fosse arcar com todos esses exames, com todos esses laudos, eu ia acabar gastando muito. Na época, eu e meu esposo, a gente estava se mudando pro nosso apartamento, então a gente já estava gastando, não dava pra eu gastar. Então eu acabei ficando um pouco frustrada, desanimada. Mas eu descobri que no centro onde eu fazia um acompanhamento com psicólogo, que eu já fazia esse acompanhamento com psicólogo, tinha o tratamento, um acompanhamento para meninas trans. E aí eu acabei conseguindo uma vaga lá nesse centro e passei a fazer o tratamento de uma forma gratuita. Enfim, depois de ter feito toda a burocracia, todos os exames, eu comecei a fazer o uso da medicação. O hormônio mais indicado para uma terapia hormonal adequada, saudável, é o 17-metestradiol, conhecido também como bioidêntico, por ele se assemelhar mais ao estrogênio que o corpo de uma mulher cis produz. Eu comecei tomando Nativa, eu não lembro quantas miligramas eu tomava. Eu sei que eu não ganhava esses medicamentos da farmácia, eu tinha que arcar com esses custos. E como eu falei, na época eu tava me mudando e o Nativa ele não é barato. Então eu conversei com o meu médico e a gente trocou pro Climene, que eu amo, gente. Eu particularmente amo o Climene. O Climene vem numa caixinha assim, gente. Ele contém na sua composição o venerato de estradiol, que é o estrogênio, e o acetato de ciproterona. Ele vem em 21 comprimidos, tem a cor rosa e a cor branca. As pessoas costumam perguntar qual que é a diferença do rosa e do branco. Cada comprimido, tanto rosa quanto branco, contém na sua composição 2 mg de estradiol. A diferença é que no rosa contém 1 mg a mais de acetato de ciproterona. Esse acetato de ciproterona é um bloqueador de testosterona, só que nessa dosagem de 1 mg ele é incapaz de bloquear qualquer tipo de produção de testosterona, a não ser que sua testosterona seja baixíssima, seu nível de produção seja muito baixo, mas assim, são casos muito isolados, específicos, mas na maioria dos casos, como o meu, para você ter uma terapia hormonal satisfatória, é necessário fazer o uso do hormônio com um bloqueador. Eu tomo 2 comprimidos por dia, ou seja, 4 mg de estrogênio é a dose que é recomendada pra mim, tá? Pra você pode ser diferente, então não vá comprar e não vá começar a tomar da mesma forma que eu. Eu tomo de 12 em 12 horas essa medicação, de manhã eu tomo branco e à noite tomo rosa. Algumas meninas também perguntam por que do rosa à noite. E não faz muita diferença, na verdade. É porque pelo rosa ter 1 mg de acetato de ciproterona, a gente sabe que a produção de testosterona ela é maior durante o nosso sono. Então você leva em consideração que tomando rosa à noite você pode bloquear um pouquinho da sua testosterona, mas como eu falei, 1 mg acaba não bloqueando nada. Mas é por isso que as meninas acabam preferindo usar o rosa à noite. Eu tomo dessa forma porque foi prescrito pra mim assim, mas não faz muita diferença, pra falar a verdade. Tem meninas que tomam 2 comprimidos antes de dormir, eu já vi algumas meninas falando isso. Se você faz com acompanhamento e seu médico te indicou essa quantidade, legal. Agora, se você tá fazendo uma automedicação, gente, toma cuidado, porque assim, na minha opinião agora, tá gente, é total a minha opinião. O estradiol tem uma duração de vida de mais ou menos 12 horas no seu organismo. Então assim, em 12 horas ele vai entrar, fazer o efeito que ele tem pra fazer e o organismo vai expulsar ele. Se você toma 4 mg de uma única vez, uma que você vai sobrecarregar o seu fígado, porque quando você toma um comprimido, ele passa primeiro pelo fígado para fazer aquela metabolização, joga para o organismo absorve o que ele precisa, aí volta para o fígado expulsar aquilo do seu organismo. Ou seja, ele passa 2 vezes pelo fígado e acaba sobrecarregando um pouco. Imagine você tomando 2 comprimidos. E se a duração do estradiol é de 12 horas no organismo, ele vai absorver tudo que ele precisa absorver naquelas 12 horas, vai jogar fora e as outras 12 horas do dia você vai passar sem nenhum estradiol no seu corpo. Então eu não acho interessante, mas é o que eu falei, é a minha opinião. Talvez tenham prescrito pra você dessa forma e beleza. E o bloqueador, gente, existe vários bloqueadores, assim como hormônios. O mais conhecido é o Androcur, só que ele é caríssimo. Tem o genérico dele também, que é bem conhecido, o acetato de ciproterona. Eu tomo o espironolactona. Tomo ele desde o começo da minha TH, me dei muito bem com esse bloqueador, foi o que foi indicado pra mim. No primeiro mês eu tomava apenas 50 mg por dia, pro meu organismo ir se acostumando com a medicação, com os efeitos. E após o primeiro mês eu comecei a tomar 100 mg diária. Também é um comprimido, só que é o de 100 mg. Essa é a dosagem que eu preciso para fazer um bloqueio de uma forma ok.
Eu tomo espironolactona quando eu acordo. Mesmo sabendo que a produção de testosterona é maior durante o sono, eu prefiro tomar quando eu acordo porque o espironolactona, ele é diurético. Então se eu tomo ele à noite, eu vou ir umas 5, 6 vezes no banheiro e não tem condições, ainda mais nesse frio que eu ando fazendo, não dá. Então eu prefiro tomar ele de manhã, que também tem uma produção alta ali do nível de testosterona, né? Por isso que os meninos não acordam daquele jeito. Eu tomo normalmente umas 6 horas da manhã, que é a hora que meu esposo acorda pra ir trabalhar. E aí ele já me dá o remédio, eu já tomo e tá tudo ok. O que a gente precisa saber é que o nível de testosterona não pode chegar a zero, então você não bloqueia totalmente a sua testosterona. Até uma mulher cis produz testosterona, é o nível mais baixo, mas ela produz. Então a gente vai se igualar a esse nível. Se você bloquear totalmente, você pode ter algum problema de saúde, pode ser perigoso. A mesma coisa dos hormônios. Pelo amor de Deus, gente, não caia nessa bobeira de que tomar muito hormônio ou dosagens muito altas vai fazer com que você tenha resultados mais rápidos ou mais satisfatórios. Pelo contrário, gente, isso pode causar um sério problema de saúde, como eu falei, pode ser até fatal. Então não vão se entupindo de hormônio achando que esse processo vai ser mais rápido, porque isso só vai complicar a vida de vocês. Se os seus seios estiverem lactando, aperta. Se sair um líquido branco, isso não é bom. Eu já vi meninas falar, tá saindo um líquido do meu peito. Gente, se isso acontecer, interrompa de imediato a sua terapia hormonal e procura um médico. Porque isso significa que o nível de hormônio no seu corpo está muito alto e isso é muito perigoso. Pode desenvolver uma trombose, às vezes pode entupir, e você acabar perdendo a sua vida por uma bobeira. Então, interrompa o uso do hormônio e procure um médico para você saber se está tudo ok e o que você precisa fazer. Para fazer a terapia hormonal precisa ter paciência, gente. É tudo uma questão de paciência. Seu corpo vai desenvolver, mas não é do dia pra noite. É só você pensar numa menina cis quando entra na puberdade. Ela não se torna uma mulher do dia para a noite. É um processo, seu corpo vai se desenvolvendo e é isso que a gente vai passar fazendo a terapia hormonal, por todo esse processo. Então tenham calma, façam as coisas com responsabilidade. Então vamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é a nossa casa. Vamos cuidar do nosso corpo. Vamos fazer de uma forma correta, porque não adianta nada ficar bonita e não estar saudável. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês quais foram as características que eu consegui adquirir aí com o uso desses hormônios durante esse tempo que eu tô tomando, que são 10 meses mais ou menos. Eu vou fazer as contas porque eu sempre me perco, mas eu vou falar pra vocês quais foram as características que eu percebi, tanto do hormônio quanto do bloqueador. Eu ia falar nesse vídeo, só que ia ficar muito longo, acho que já tá até longo. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar aqui pra vocês. Foi um vídeo bem mais explicativo, sem muito humor, sem muita risada, sem muitas histórias. É mais pra explicar mesmo, pra conscientizar que o uso do hormônio é algo sério, que vocês precisam ter um acompanhamento. Me desculpe se eu falei alguma coisa errada, eu também não sou médica, eu não vim aqui e falei qualquer coisa, tá? Eu já me interessava por esses assuntos dos hormônios, então eu já venho pesquisando há muito tempo. Eu procurei fazer uma pesquisa, ter um embasamento pra não chegar aqui e falar qualquer coisa. Conversei com o meu médico também. Se você também usa o mesmo tipo de hormônio que eu, o mesmo tipo de bloqueador, só que de uma forma diferente, tudo bem, talvez o seu médico tenha achado que dessa forma seja melhor, então tá ok, não tem nenhum problema, ninguém tá errado, é o que eu falei, cada organismo vai funcionar de uma forma. Se você gostou da minha explicação, se você gostou do vídeo, já deixa aquele curtir pra me ajudar, porque ele me ajuda bastante. Comenta aí o que você achou, se você faz uso dessa medicação, se eu falei alguma coisa que você também não concorda, enfim, se o seu médico te prescreveu de uma outra forma. Comenta também se você tem vontade de iniciar seu processo de transição, se você já iniciou. Conta aí pra mim, quero saber mais, quero poder interagir mais pra saber qual tipo de assunto eu devo trazer aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e me siga lá nas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida referente ao hormônio, pode me perguntar lá no meu Instagram. Às vezes eu demoro um pouco pra responder, gente, porque além de youtuber eu também sou dona de casa, sou casada, então tenho meu casamento pra cuidar, tenho minha casa, tenho minha filhinha de 4 patas. Mas eu consigo te responder, talvez consiga te auxiliar de alguma forma. Vou ficando por aqui, nos vemos na próxima segunda-feira, 5 horas da tarde, aqui no YouTube, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!